A paz de Yahushua, amém? Podeis sentar. Eu acho que todos trouxeram Bíblia? Todos trouxeram Bíblia? Amém. É festa, mas tem palavra. É festa, mas precisamos aprender cada dia mais, amém? Eu queria parabenizar essas mulheres. Estão lindas, todas são lindas. E hoje falei assim, alguém me falou, você está tão linda. A pastora Fabíola, eu falei, realmente, eu estou me sentindo linda. E nós sabemos que não existe mulher feia. E mesmo hoje eu me sentindo linda, mas tem dia que eu olho no espelho e não me agrado. Mas quem está em mim me faz linda a cada dia, me faz feliz, me faz renovada, me faz purificada, né? Me faz santificada, porque a santificação nossa é todo dia e é a nossa parte, somos nós que temos que cultivar essa santificação. Amém? Então, o tema, eu trouxe até o convite para servir, para eu ler alguma coisa aqui. Floresça onde Deus te plantar. Aqui eu já vi que as mulheres daqui já floresceram, aqui da igreja. Das congregações já floresceram. Adolescentes estão florescendo, estão acordando para a vida, estão crescendo. E eu queria ler Provérbios 31, eu marquei o versículo 10. Diz assim, todo mundo achou? Eu vou ler 3 passagens bíblicas, tá? Já é tarde, mas nós viemos para adorar. E adoração é aprender a palavra. E nós não podemos pensar que impressionamos o nosso Pai, porque Ele nos conhece. Quando nós adoramos, Ele sabe realmente se estamos adorando de verdade, com o nosso coração puro diante dEle. Então não pensemos que vamos impressioná-lo, porque não impressionamos. Mas Ele recebe quando damos a Ele de coração primeiro, amém? E Provérbios 31, 10 diz: quem consegue encontrar uma mulher virtuosa? Porque o seu preço é muito acima dos rubis. Nós sabemos que rubi é uma pedra preciosa, ela é vermelha, muito cara. E a história dessa mulher de Provérbios 31, quando vocês lerem em casa, ou se alguém já conhece, é uma mulher que é qualificada. É uma mulher que cuida da sua casa, do seu trabalho, dos seus vizinhos, daquele que precisa. Ele dá voz a quem não tem voz, ela dá ouvidos a quem não ouve. Ela trabalha e ela cuida do seu marido, dos seus filhos. Ela é louvada pela sua família. Amém? Uma mulher que é sábia. Diz aqui, no Provérbios 31, 26, a sabedoria, está falando de outra maneira, mas eu sintetizei, a sabedoria é a soma de conhecimento e inteligência. Essa mulher tem conhecimento e tem inteligência. É uma mulher que cuida da casa, mas ela também é trabalhadora, ela trabalha fora, ela faz lã, ela compra linho, ela traz mantimento para sua casa, ela procura lá no navio. Vocês vão ler, a história dela é profunda demais. Isso é uma mulher capacitada, competente para cuidar da sua vida. Amém? Agora, em João 15, de 1 a 5. Eu vou ler na íntegra, porque eu sempre gosto de ler a palavra. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, todo mundo achou? É bem conhecido. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais frutos. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira. Assim também vós não podeis, a não ser que permaneceis em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem é a videira? Jesus. Quem são os ramos? Nós recebemos a seiva, né? Pelo Espírito Santo
dele. E sem ele nós não podemos fazer nada. E eu quero agradecer mais uma vez essas mulheres pela presença, pela disposição de estar aqui na casa do Senhor trabalhando. E principalmente pela pastora Fabíola, porque essa mulher que leva essa igreja à frente. Tem tantas histórias aqui de mulheres. Quando eu falar, quem falou isso vai saber, porque ela está aqui, só não estou enxergando agora. Mas ela disse que se achava feia. E ela chegou aqui e começou a se achar bonita, porque a pastora Fabíola é uma mulher que é para frente, e ela é alegre, e ela é feliz. A igreja são pessoas felizes, né? Porque tem Jesus como seu Salvador. Jesus, aquele homem que faz com que a mulher se valorize. O mundo hoje está um mundo entre extremos. Nós estamos vivendo situações terríveis nesse mundo. Nós somos seres espirituais vivendo uma situação humana, vivendo emoções humanas, nós somos espirituais. Ou seja, nós não somos daqui. Nós já conhecemos o nosso Pai. Nós já conhecemos como Ele nos fez. O Salmo 39 mostra como é que Ele foi medindo. Tem outro Salmo, eu não lembro agora, não sei se é 39, que Ele fala assim, que Ele vai nos medindo como palmo. Ele conhece cada parte do nosso corpo. Ele conhece a nossa mente. Ele conhece todas as nossas vontades, todos os nossos desafios, tudo aquilo que nos desagradou um dia, Ele conhece, tudo que fez sofrer. Isso já foi cantado aqui nas músicas que falaram, mas Ele conhece, e nós às vezes nos esquecemos que Ele conhece tudo isso, nos esquecemos de orar. Teve a música que a missionária Rosemary cantou, e eu amo muito essa música, porque é uma realidade. Nós temos um dono, Ele é o dono, Ele é o meu dono, Ele é o dono do mundo, Ele é o dono de cada um que está aqui. E tem pessoas hoje talvez querendo se afastar desse dono. E esse mundo aí não tem nada para oferecer para você. Ei, você já é serva desse Deus. Ei, você já aceitou esse plano de salvação. Você não pode mais voltar atrás, porque você vai sofrer consequências. Você vai sofrer muito, porque você vai ver pessoas da sua família afastadas sem conhecer a preciosa palavra de Deus. Então, para você florescer, para a mulher florescer hoje, ela tem que estar arraigada na videira. Quem é a videira? Jesus. Nós somos os ramos. O que é arraigados? Enraizados na videira. Se não tivermos enraizados, nós não vamos suportar muita coisa. Sabe, nós vemos hoje no jornal tanta notícia ruim, que às vezes a gente liga lá pensando em ver alguma novidade, o cotidiano, como é que está a política, enfim, e a gente acaba desligando a televisão porque é uma tragédia atrás da outra. O mundo jaz no maligno. Então, quando nós sabemos que o diabo ele está ao derredor, diz que ele está nos cercando sempre, mas tem alguém que mora em mim e em você, o Espírito Santo. Então ele está ao derredor, mas se você estiver conectado com esta palavra, ele vai fugir de você, porque você vai resistir. Você vai ter o discernimento do que é que ele quer aprontar com você. Às vezes você é mulher e você é homem que está aqui, marido, casal. Às vezes se alguém tão assim, dando uma de, como é que eu falo assim, meu Deus, de João sem braço, homem ou mulher, querendo se aparecer, querendo ser bonitinho, querendo ser cortês com você, mas isso são laços. Então preste atenção a quem você serve. Você não pode pecar com essas bobagens que estão cercando nesse mundo aí, sabe? Tem uma situação tão difícil nos extremos, estamos nos finais dos tempos, está chegando, está se afunilando esse tempo. E aí a falta de fé aumenta. A misoginia é ódio ou aversão a mulheres. O que está acontecendo agora? Feminicídio. E toda hora você escuta isso. Cadê o amor? Aquele homem que se casou essa semana. Não vamos falar de coisas ruins, porque Deus já nos deu a salvação. E Ele já nos deu todos os subsídios para a gente se afastar de tudo que não presta.
O pastor Ricardo hoje falou assim: eu não sou um homem preguiçoso, eu sou aquele homem que trabalha de dia e de noite, eu corro atrás, eu trabalho, eu sou feliz. Deus me dá essa capacidade. Amém? E então, eu estava pensando quando Deus fez Adão. Ele viu que Adão precisava de uma ajudadora. Ele precisava de uma mulher. Ele precisava de alguém que fosse capaz. E eu anotei aqui para não esquecer que ele fez cada um de nós a sua imagem e semelhança. E somos imagem e semelhança do Eterno, tanto o homem quanto a mulher, nós todos aqui. A imagem é tzelem. Isso é uma palavra hebraica e é cópia, fiel, reprodução. Quem está fazendo o seminário básico já sabe isso de cor, porque isso eu coloquei numa provinha. Mas é tão interessante a gente descobrir essas coisas que às vezes a gente lendo na Bíblia passa por cima e não percebe. A importância que nós temos para o nosso Criador. Amém? A semelhança, a semelhança da multi são conceitos, valores, virtudes, assinatura, autenticidades. Nós somos pessoas autênticas, Ele nos fez assim. Nós não somos pessoas para termos duas palavras, para estar um dia com uma cara, o outro dia com outra. Um dia fala com a irmã, o outro não fala. No outro dia está disputando trabalho na igreja. Nós somos servas. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Mas aqui também eu vou falar sobre a tamareira e sobre o cedro, que fala o justo, né? Eu vou ler daqui a pouco. Mas o justo é aquele que foi justificado lá no Calvário. Tem pessoas que dizem assim: olha, eu faço isso, eu faço aquilo na igreja, eu estou pagando o preço já foi pago, meu querido. O preço já foi pago lá na cruz. Você é servo, você tem que fazer. E se você não fizer, o Senhor vai dizer que você é um ramo que pode ser jogado fora, porque não dá fruto. E para você dar fruto, você tem que estar ligado na videira. Amém? Então, essa seiva nós não podemos perder. Nós só venceremos, como eu falei, se estivermos unidos. Se estivermos unidos com os nossos irmãos, porque um dá força à outra. Foi falado aqui, né, as irmãs que vieram dar testemunho, elas se sentiram abraçadas e amadas. A igreja é para isso. Mas a pastora teve esse princípio de Deus, ela de fazer, de começar. São os pastores, né, que estão de olhos abertos. Quem está necessitando disso? Por quê? Porque Deus vai mostrando, vai ensinando. Olha, fulano está precisando disso. Sabe o que é que está nos matando hoje, mulheres, homens, espiritualmente? É o nosso emocional. Porque quando alguém faz alguma coisa que não te agrada, que te magoa, isso vai lá no fundo da sua alma e você às vezes não consegue resolver sozinha. Mas aí você precisa estar lendo esse manual todo dia. Porque você esquece do que leu ontem, esquece do que lê hoje. E eu estava vendo esses dias, irmãos, cuidado com o que vocês estão seguindo. Tem gente que tem muitas pastoras falando, que tem programas que falam na mídia, e você às vezes coloca ali, se inscreve. Tem pouquíssimas que são seríssimas, que falam puramente da palavra genuína do Pai. Mas a maioria está seguindo um outro lado de oba-oba. Deus me falou isso, Deus mandou falar assim. Cuidado, irmãs. Nós, seres humanos, somos muito fáceis de acreditar em tudo. Mas a palavra de Deus, ela é uma palavra que, examinada, nós vamos ver que Deus separa o melhor para os seus filhos. Ele não joga qualquer coisa, não. Vocês viram aqui a mulher do fluxo de sangue? Jesus a curou. Sabe aquela mulher que estava em adultério? Jesus também a perdoou. E quando aquela mulher chegou naquela praia, trazida por um homem, que certamente era um deles que estava com ela, ela ia ser apedrejada. E Jesus começou a escrever na areia. Você sabe o que é que eu imagino? O que é que ele escrevia? Porque aquela mulher estava ali descabelada. E mulher naquela época não podia andar com o cabelo solto como nós hoje. Não tinha liberdade, não tinha valor nenhum. Mas Jesus começou a escrever naquela areia.
E eu acho que Jesus fez isso para que ela começasse a se recompor. E aí Jesus foi falando algumas coisas. E aqueles homens, em vez de jogar a pedra nela, foi jogando a pedra no chão. E só ficou ela. E Jesus olhou nos olhos dela e disse: vai, mas não peques mais, né? Mas o amor de Jesus para cada um de nós, ele é assim. Ele te alcança onde você estiver. Eu não sei o que cada uma aqui está passando. E tomara que ninguém esteja com problemas sérios. Porque às vezes a igreja quer só dizer assim: você que está sofrendo, você que não sei o quê. Não, gente, nós somos pessoas felizes quando andamos na trilha desse mestre aqui. Nós não precisamos ser infelizes. Não precisamos que alguém grite: a vitória é sua. Não, vamos começar a adorar a Deus e querer o céu, querer estar com Ele. Porque se nós nos desviarmos, nós vamos perder esse céu, essa morada que Ele preparou para cada um de nós. Então não precisamos estar morrendo. Sabemos que tem situações difíceis, sim. Mas a pauta não é essa. A primeira coisa não é essa. Quem vem à igreja quer receber. E o Pai está aqui para te dar, para te ensinar, para te moldar, para te mostrar o que é que está dentro de você que às vezes você não conhece. O Pai diz, Jesus falou: conheça-te a ti mesmo. Se eu não me conhecer, como é que eu vou saber a dor do outro? Como é que eu vou amar o outro? Porque diz: amar a teu próximo como a ti mesmo. Eu tenho que primeiro conhecer as minhas dores, né? Como é que eu me comporto com uma situação ou outra, porque aí eu vou saber como é que o meu irmão também se comporta, e eu vou saber levar a palavra certa para ele, porque eu vou pedir ao Pai esse discernimento. Ele diz: não andeis ansiosos, mas, né, entrega a mim tudo aquilo que você precisa, que eu guardarei tudo isso comigo. Ele diz que guarda os nossos problemas com Ele. E quando Ele diz que guarda, Ele vai te retornando para você o discernimento. E toda a problemática vai se desenrolando, porque isso é emocional. Ele cuida do nosso psique. Se você não tiver cuidado, você pode ficar louca ou louco quando começar a pensar muitas besteiras, porque o inimigo que está ao derredor, ele vai te influenciando. Ele vai falando coisas, colocando coisas na sua mente e vai formando uma história que você pensa às vezes até que é verdade, mas se você parar, orar, respirar e pedir o socorro do Pai, porque Ele já te salvou, Ele vai te mostrar que tudo aquilo foi uma situação criada. Sabe aquela história, os pensamentos ruins vêm na nossa mente e tem cada coisa horrível, e às vezes a gente tem vontade de responder, né? E dá vontade de responder uma coisa feia, até um palavrão, uma coisa, mas aí, opa, eu tenho o Espírito Santo, eu não sou aquela mulher mais, né? Eu não sou mais essa pessoa que fala igual os que falam na rua que não te conhecem, não, Pai. Eu tenho que ser exemplo. Eu preciso ser exemplo para o meu marido, para os meus filhos, para os meus vizinhos, na minha igreja principalmente. Não pense que você está bonitinho, roupinha bonitinha. Deus está te vendo, Ele não se impressiona com a sua aparência. Aquela árvore, aquela figueira que estava cheia de folhas, ela estava linda ali, mas ela não tinha nada a oferecer. Ela era fake. Ela era fake para quem passava. Ela não dava frutos. E aí eu vou ler o Salmo 92, 12 e 13. O que eu quero dizer para vocês? Essas mulheres que eu andei ouvindo já faz um tempinho, e eu fui ouvindo e eu anotei algumas coisas, mas aí eu comecei a comparar. E vi que não tinha profundidade em estudo da palavra. A pessoa diz: Deus me falou isso, é isso, vamos fazer aquilo e sai. E tal. E fala. Então, nós precisamos valorizar aonde nós fomos plantados. O que está acontecendo aqui nos átrios do Senhor? Aqui nós fomos plantados. Tem pastores que valorizam cada um de vocês. Tem pastores que dá estudo certo para cada um de vocês. E eu estava vendo algumas coisas e olhando, e eu vou falar aqui porque isso é de fato uma verdade. O pastor Francisco, sempre que dá aula, ele dá revistinhas, né? E eu sempre leio e guardo uma para mim também, até anoto onde é que foi ministrada a aula e tal. E eu acho, alguém joga essa revista fora?
porque se jogar eu não vou gostar. Você está perdendo se você jogar fora. Sabe por quê? Porque o que é falado aqui hoje, talvez amanhã você não lembre. O que vai ser ministrado amanhã, lá em Nova Conquista, no dia seguinte, talvez você não lembre. Porque a gente esquece mesmo, então você precisa estar repetindo, você precisa estar lendo, precisa pedir entendimento, porque Deus vai assim, assimilando, fazendo você assimilar tudo aquilo que tem na sua palavra, com profundidade, com os segredos que Ele tem para te ensinar. Então o Salmo 92, 12 e 13, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como o cedro no Líbano. O justo, Jesus falou que não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas esse justo aqui é aquele que já foi, que já passou pelo Calvário, já conhece a salvação do Mestre, amém? E aí, a tamareira, e foi engraçado que eu comecei a rir, porque a tamareira, o pastor Eduardo confundiu aqui com uma jaqueira. E eu falei assim, ele pisou na jaca. Porque a tamareira, o justo florescerá como a palmeira e crescerá, né, como o cedro no Nilo. Essa palmeira, lá em Israel, ela é a tamareira. É aquela que dá tâmaras. São frutas doces. E teve uma aula aqui há muito tempo que ele trouxe tâmaras para a gente provar. E essas tâmaras, como é uma fruta boa, ela também tem muita coisa medicinal para criança. Assim como mel de abelha, tantas coisas. Então essa tamareira, ela floresce. E a palavra diz que quando ela floresce, o cheiro dela assim atrai, e a beleza daquelas flores atrai a visão de todo mundo, ela cresce muito. Mas eu estava pensando, hoje as abelhas estão acabando, e se a abelha acabar, não haverá mais polinização. E as sementes não serão jogados pólens. Se o beija-flor acabar, também não vai ter mais polinização. Se as borboletas acabarem, também não vai ter mais polinização. E as flores atraem tudo isso. Você vê como é que a natureza ela é toda conectada com o seu Criador. Toda. Eles têm hora certa para tudo. Os pássaros têm hora para dormir, têm hora para acordar, têm hora para cantar. E o mundo está sendo destruído, as geleiras estão sendo derretidas, e em alguns lugares o calor é tão grande, e às vezes as estações têm mudado, às vezes a gente não tem inverno, tudo tardio, e em alguns lugares os pássaros começam a dormir em horários diferentes, as coisas estão mudando, porque o homem está roubando, está mudando, por conta de tanta ganância, tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez. Então, a palmeira é essa que floresce, ela dá frutos, ela lá em Israel, e essa palmeira de Israel é a tamareira, a tamareira, mas existe vários tipos, mais 51 tipos de palmeiras, e a raiz dela é profunda também. E o que acontece quando uma palmeira, um pastor fez uma pesquisa, não, o pastor Francisco, dizendo que se alguém plantar de 2 em 2 palmeiras em algum lugar, ali, lá no deserto, em algum lugar, ali se cria um oásis, porque as raízes dela vai até o profundo e começa a trazer água, né? E o cedro no Líbano, do Líbano, é uma árvore sagrada. E o cedro foi escolhido para Salomão fazer o templo. É madeira que não dá bicho, que não dá cupim. É uma madeira cheirosa. O cedro, ele demora a crescer. Enquanto ele cresce 3 centímetros, né? Em 3 anos, de repente, ele cresce só 3 centímetros, a raiz dele já cresceu 15, 20, lá para baixo. Até ele, a raiz não fura pedra, mas ela vai descendo até o lençol freático, e aí, para ela se alimentar das águas lá de baixo. E aí ela vai se enrolando naquela pedra e se envolvendo naquela pedra, e ela vai ficando forte, firme na rocha. Quem é a nossa rocha? Jesus. E aí ele fica firme, aquele cedro, ele fica firme. E ele cresce e cresce. E o justo tem que ser como esse cedro, tem que ter raiz
onde ele estiver. Porque pode dar o vendaval que tiver, ele não vai cair. Vocês já viram árvore sem raiz? Qualquer vento ela cai, né? E estraga um monte de coisa e fica a raizinha dela assim para o alto. Qualquer vento. Mas a palmeira com a sua raiz não. E na igreja quem tem raiz não fica de um lado para o outro. Ah, porque eu não gostei dessa igreja. Ah, porque aquela fulaninha não sei o quê. Ah, porque aquele pastor fala muita besteira. Ah, o meu tempo aqui acabou. Gente, você não tem raiz se você fizer isso. Você precisa se aprofundar no profundo da palavra do Eterno que está com você. Nós não fomos proibidos ainda de ler essa palavra. E nós precisamos exercitá-la, porque se um dia chegar, eu não sei como vai ser o nosso amanhã, mas se um dia for proibido de você ter a palavra aqui na sua mão, ela vai estar na sua mente. E a nossa mente esquece as coisas muito rápido, então treina. Treina, tudo que fazemos aqui é treinamento. Então começa a ler e a decorar, mas decorar aprendendo, porque se você decorar só, você esquece. Sabe quando nós temos situações que aconteceu conosco quando éramos crianças, até hoje nós não esquecemos. Quando nós nos convertemos, nós temos ensinamentos que até hoje nós não esquecemos, pelo menos eu não. Mas alguma coisa que eu começo a aprender já hoje, já depois de muito tempo de convertida, amanhã eu já começo a esquecer. E a criança é assim. Quando nós nos convertemos, nós somos a criança que acabou de nascer. Então, eu não esqueci lá quando fui ensinada, mas e agora? Eu preciso estar com essa palavra na minha mente e no meu coração, órgão de bombear o sangue, mas é um órgão que demonstra amor, mas é aqui a nossa mente onde nós guardamos tudo, onde o Pai trabalha e onde o diabo quer influenciar tudo contrário desta palavra. Nós vimos isso na vida de Jesus. Então, irmãos, criem raízes. E eu desejo que cada uma de vocês pense: o que está acontecendo comigo agora? Né? Mulheres aqui tão bonitas, como eu falei, não existe mulher feia. Não existe. Se valorize. Ame você em primeiro lugar. Né? Vocês estão aqui como casal, o marido vai valorizar você. Mas se valorize primeiro. Você se valorizando primeiro, você vai valorizar o outro. Se valorize primeiro. Não é porque alguém pisou na bola com você que você vai mudar a sua índole. Você vai dizer, agora eu vou ser assim. Não. Continue firme na palavra. Tem situações que você precisa pedir oração para alguém, mas tem outras que é você quem vai orar por você mesmo. Sabe por quê? Porque Deus conhece as suas peculiaridades. Ele conhece todo o seu jeito de pensar, tudo que você gosta, como você gosta, o seu jeito de ser. Ele sabe tudo isso. Então, às vezes, é só você e o Pai que precisa conversar na particularidade. Qual é o lugar secreto que você ora? Qual é o lugar que você fica a sós com o Pai na sua casa? Você tem esse lugar? Tem? Vamos começar a separar horário de ler a Bíblia todo dia, mas para orar a sós com o Pai no lugar secreto, de jejuar, de ter aquele momento a sós, falando seus segredos com o Pai, porque o Pai vai te revelar segredos da sua palavra. Amém? Os dias estão próximos e nós não podemos nos desvencilhar desta palavra. Eu sei que é tarde, irmãs, porque eu já vi em muitas igrejas, as pessoas vêm para cantar e às vezes vão embora. Ah, já cantei, vou embora, e esquece o principal, que é a palavra. Então, a palavra do Pai é a principal essência para a nossa vida. E eu vou pedir agora que aquela música da primeira essência comece a tocar. E eu vou pedir para as mulheres que quiserem dar uma virada na sua vida. Que virada é essa? Ah, eu vou ser assim agora. Não. Uma caminhada para o Pai. Para você cada vez mais se colocar diante dele e dizer: o que tu queres que eu mude? O que você quer? Eu quero regar as minhas raízes com as minhas lágrimas diante de ti. Eu já criei raiz. Busque suas raízes onde elas estão. Ouça um pouquinho. Irmãs, fiquem de pé. Com minhas lágrimas, gotas de adoração.
dê um passo à frente e se coloque diante do Pai. Não perca a primeira essência. Não perca o primeiro amor. Tem mais alguém corajoso aqui? Não se envergonhe de vir à frente. Ninguém vai achar que você tem problema, não. Mas você está se colocando diante do Pai. Você está dizendo assim: gente, eu até pensei em sair, mas eu não quero mais. Gente, eu estou esfriando, mas eu não quero mais esfriar. Gente, eu estou querendo assim desistir de alguma coisa, mas eu quero estar na tua frente. Eu quero estar diante de ti. Eu quero estar te adorando. Não deixe de adorar esse Pai. Não perca o primeiro amor. Eu sei que você talvez tenha problemas, sim. Eu conheço poucas irmãs daqui, mas a pastora Fabíola conhece muito mais. Mas mais, infinitamente mais do que ela, o Senhor te conhece. O Senhor sabe as suas mazelas. Mazelas que às vezes eu tenho também, já tive. Mas o Senhor me libertou de todas. Sabe por quê? O Salmo 40 diz que nós esperávamos com paciência, mas Ele nos tirou de um charco de lodo e nos pôs sobre a rocha. Nós, sem a salvação, sem o conhecimento de Jesus, nós vivíamos num charco de lodo. Então, mulheres, venham aqui na frente, levante a sua mão, não se envergonhe. Ninguém vai olhar para você achando que você tem problema. Ah, aquela irmã foi lá na frente, o que será, hein? Não, irmã, abrace a sua irmã. Sabe as raízes do cedro? Sabe o que elas fazem? Elas se entrelaçam com as raízes do outro cedro. Elas se enraizam, abraçando. E nós temos que nos abraçar, nos entrelaçar. Porque o emocional nosso muitas vezes é curado com um abraço, com um olhar no olho. Quando chegar na sua casa, no dia a dia, olhe no olho da sua esposa, olhe no olho do seu marido, do seu filho. Abrace, tenha coragem de olhar nos olhos. Porque quem não tem coragem quando é olhado, abaixa a vista. Não faça isso, irmãs. Tenha essa coragem de abraçar. Tenha coragem de perdoar o seu marido, seja o que quer que ele tenha feito. Seja o que quer que mulher tenha feito, marido, perdoe. Sabe por quê? Porque você está fazendo isso para agradar o Pai. Você está se sentindo desmotivada? Peça essa motivação ao Pai, que Ele vai te dar. Ele vai te dar estratégias para você trabalhar na obra. Você não vai estar competindo com ninguém. Vai ter espaço para você trabalhar. Vai ter espaço para você sair e se alinhar dentro dessa palavra, ajudando o outro. Você tem algum problema? Ah, eu não tenho. Todos nós temos. Nós somos assim. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Deus nos deu uma identidade única, autenticidade. Ele nos fez uma pessoa maravilhosa, nos fez mulheres bonitas, que temos a capacidade de ter filhos, educar, dar caráter a ele, e amanhã nós estarmos tranquilas, porque Deus nos ensinou a ensiná-los. Porque quando você engravida, você entrega o seu filho ainda no ventre para o pai. E aí você não vai mais se preocupar com esse filho, porque você também vai continuar ensinando. Sabe quando você diz, eu te entrego meu filho? Não é tipo, eu entreguei para Deus e acabou, não. Educar dá trabalho. Educar é conversar, é levar ali do seu lado, é ensinar. E hoje, bem mais tarde, seus filhos estarem independentes emocionalmente falando, independentes espiritualmente falando. Então, Pai, eu quero te agradecer por cada mulher aqui presente. Se alguém não teve coragem de vir, ou se alguém está aí, mas está dizendo para si mesmo, eu estou aí, Pai, diante de Ti. Porque Jesus está aqui diante de você. Ele está sondando cada coração, cada situação. E eu quero te agradecer, Pai, e dizer nesse momento que a nossa adoração tem subido como cheiro suave. Nós acreditamos nisso, porque nós temos nos colocado diante de Ti. Eu tenho me colocado diante de Ti. Os pastores aqui na igreja têm se colocado à disposição para ajudar. E eu vejo que vocês também honram esses pastores aqui. Sabe por quê? Porque a geração vai passando. O mundo vai terminando. A geração dos mais velhos, vai passando e vão chegar uma nova geração. Essa nova geração tem que estar preparada. E ela começa a ser preparada na nossa casa. Mas você, para preparar, você tem que estar preparada. E é aqui que você tem
subsídio na palavra do Eterno. Amém? Eu quero agradecer e dizer que vocês continuem nessa presença. Primeiros essência. Não esqueça disso. Ame ao Senhor. Não se entristeça. Porque você às vezes pensa que não é capaz. Ele te capacita. Não pense que você é uma pobrezinha, coitada. Ah, por quê? Por que comigo? Quando acontece alguma coisa, como aquelas meninas falaram aqui, a Rosa falou assim, por que comigo, pai? Mas o pai diz assim, para você dizer, para quê? Porque quando uma coisa acontece, ele vai te sondando e vai fazendo você amadurecer, crescer, se encontrar e se encontrar com ele na profundidade do entendimento dessa palavra. Pai amado, eu quero te agradecer, eu quero passar a palavra, mas dizer que vocês continuem aqui, porque Deus tem recebido tudo que vocês têm passado para Ele em adoração. E essa igreja tem crescido e vai crescer, não em número, mas em qualidade, espiritualidade, né? E conhecimento profundo da palavra do Eterno. Amém? Deus continue abençoando, em nome de Yahushua. Amém.